Quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, a segunda coisa que a gente aprende é que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém vem, nos apresenta assim, ó, aqui tem tudo que você precisa saber, ela é suficiente, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Eu separei os melhores momentos de uma live que a gente fez sobre interpretação bíblica. Mas antes da gente dar uma olhada nesses melhores momentos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta do meu material ou se você gostar dessa live, entra numa sala de Telegram que eu preparei, onde todos os dias eu coloco áudios, eu pego assim no microfone, é fácil, eu coloco vídeos ou textos sobre interpretação da Bíblia para você poder entender melhor as Sagradas Escrituras, para você ler e compreender a vontade de Deus na tua vida e até poder ensinar para os outros os segredos e o tesouro da palavra de Deus. E por que eu coloquei essa sala no Telegram? Primeiro, que o Telegram é como se fosse um WhatsApp, só que não está tão povoado, pessoas estão mandando. Lá é um lugar que eu falo sem algoritmo. Então eu posso produzir e eu tenho um contato mais íntimo com você que quer estudar a Bíblia. Segundo, porque lá é mais prático. Eu pego o celular, gravo e você já recebe. Então eu posso ter esse contato mais prático com você. E lá é muito simples para você, porque é só abaixar um aplicativo e você tem acesso a toda a matéria de hermenêutica, porque já são mais de 16 anos dando aula para pastores e missionários e agora eu estou ensinando aos crentes comuns a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia. Vamos dar uma olhada na live nos melhores momentos? Quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, a segunda coisa que a gente aprende é que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém vem, nos apresenta assim, ó, aqui tem tudo que você precisa saber, ela é suficiente, a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente vai e quer entender a palavra. O problema é que a gente abre e a gente começa a perceber que às vezes é meio estranho o texto, a gente não entende, não é tão fácil assim a linguagem, né? E com isso, principalmente com os dois, a Bíblia, né? Esse código que são 66 livros, a gente, ao longo da história da igreja, se aprendeu que nós precisávamos de princípios e regras de interpretação. Se deu o nome, ao longo do tempo, de hermenêutica. Se diz que é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia. Que, por um lado, ela é arte. Como é que você interpreta uma poesia? Não tem como você fazer um algoritmo para interpretar. Se tua esposa chega e faz uma poesia de amor para você, a cabeça científica, eu sei que você é casado com uma engenheira e você é um engenheiro, mas a cabeça científica não vai fundo na poesia, mas entende um pouco quando começa, como é o corpo da poesia e termina. Então, ela é arte, ela precisa de hermenêutica, precisa de inspiração, precisa de iluminação, que a gente fala do Espírito Santo, mas também tem um código aqui para você interpretar cada estilo de linguagem, cada tempo. Então, você, quando a gente fala da matéria hermenêutica, e eu dou aula para pastores e missionários desde 2004 de hermenêutica, então é sempre essas duas forças. Ela hermenêutica, é ciência, então você tem regras, você tem princípios, mas também ele é arte ali, ele tem a ver com iluminação e inspiração para você entender a palavra de Deus. Quando você falou que é arte, se a gente deixa assim muito solto, fica meio a critério de cada um, né? Então entra esse aspecto da ciência que você está comentando, que são métodos, né? Algumas regras, alguns princípios que a gente tem que estabelecer ou seguir para poder fazer uma correta interpretação sem ser algo que a gente fica criando a bel prazer, né? De vez em quando eu vou falar isso, alguém coloca nos comentários nas redes sociais, até parece que precisa de regra, vai querer me ensinar a ler a Bíblia. Mas esse princípio tem muito a ver com o princípio que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Então, quando você tem esse princípio basilar na nossa leitura, se você lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, você vai precisar de uma outra hermenêutica. Mas se você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, já muda tudo. Se a Bíblia ela é inspirada, geralmente a gente fala, e ela é inspirada por Deus, Deus não erra. A segunda lógica então a Bíblia não contém erros.
Então, essa é a segunda lógica. A primeira é, a Bíblia tem um valor porque ela é inspirada por Deus. Deus soprou. A gente pode em outra live, ou nessa aqui, onde você quiser, falar sobre inspiração, sobre sopro e sobre inerrância bíblica, que é importante, porque você tem um leque ali para você entender. Mas aí você entendendo que a Bíblia ela é inerrante, você vai ver que às vezes ela tem paradoxos, às vezes ela tem alguma coisa que não me parece tão certa ou não, ou você tem aplicações locais que não dá para trazer para hoje, porque a forma escrita ela tem suas limitações, mesmo a Bíblia sendo inerrante. E aí vem os princípios bíblicos. Então você tem princípios, são esses que eu estou falando e alguns outros, por ela ser inspirada, ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. Aí você vai criar um método para entender isso, como você vai ler os textos difíceis nesses princípios, e com um método consolidado, e existem alguns, mas o método histórico crítico ou crítico gramatical, que você tem dois aí fortes, que a gente pode falar também. E aí você, com esse método, você cria regras. Na reforma, a gente teve essa máxima onde nós temos o sacerdócio universal. Todos nós temos o dever e o privilégio, são duas frentes, é um privilégio e o dever de lermos nós mesmos as Sagradas Escrituras. Então, é não depender de outros. Agora, isso foi confundido como a gente pode interpretar do nosso jeito. Não é isso que a gente conseguiu na reforma. Não é de qualquer jeito. Existe uma mensagem e um significado no texto original que a gente tem que achar. Por isso que ele foi inspirado. Se eu vou no médico e ele escreve uma receita, o farmacêutico não pode reinterpretar e falar, não, na verdade não é isso que você tem, não, é outra coisa. Eu já conheço isso, já passou aqui na minha frente alguns com isso e tudo mais. O meu médico teve uma intenção ao escrever aquilo e eu tenho que descobrir, e principalmente o farmacêutico tem que entender qual é a intenção daquele texto que deu. E de várias formas você tem isso. Então, a intenção do texto bíblico é a nossa busca. A gente vai falar mais sobre isso. O Douglas colocou aqui no chat, e é um dos pontos que eu tinha aqui, ele colocou assim, será que é o tipo de tradução da Bíblia? Pois eu uso a NVI, o que facilitou muito. Se as diferentes traduções que a gente tem hoje da Bíblia, elas acabam influenciando de alguma forma a nossa interpretação. Então, o ideal era que a gente falasse grego e hebraico para poder ler na língua que Deus inspirou. Um pouquinho complicado aí para a maioria. Então, a gente tem a tradução. A tradução, na tradução em si, nós temos um problema aí, já grande. Porque a gente pode interpretar literalmente, e a grande recomendação dos textos, é aquela Almeida e corrigida, você vai pegar, ela é literal, é uma palavra por outra. Eu vou dar um exemplo aqui, uma palavra comum no Novo Testamento, que é a palavra sarx, que Paulo vai usar muito, que ela literalmente é traduzida como carne. Então, Paulo vai falar em Romanos e outras cartas, vai falar, aquele que vive na carne. Na tradução, você já fica meio estranho. O que é carne, né? A gente já popularizou por causa da corrigida e tudo mais. Aí a NVI, a NVT, ela dá um pouquinho mais de liberdade, ela tem um pouquinho de tradução, não é muita tradução, mas ela vai falando assim, aqui nesse contexto, dá para entender que carne significa coisas mundanas, tá? No outro texto vai falar que traduziu como velha vida, antes de Cristo, é a carne. Em outro texto significa carne mesmo, matéria. Então, Jesus veio de carne, veio da sarx. Então, é a carne de Jesus, não é? Jesus não veio no pecado. Então, dependendo de onde você vai, tem muitos significados. Então, você tem, assim, de um lado, você traduz literal, e aí você vai ter outros problemas, porque a palavra traduzida não quer dizer a mesma coisa no português. Ou você vai para o que a gente chama de parafraseada, você traduz a ideia. E se você traduz a ideia, aí está mais longe do que é o que foi inspirado ali. Porque traduzir ideia, cada um é mais chance de eu entender uma coisa, como minha tradição presbiteriana, e outro entender outra coisa com outra tradição, um batista, um pentecostal, e aí vai. Então isso complica. Sempre as pessoas me perguntam, Marcos, qual é a melhor tradução? Bom, a melhor tradução é várias traduções. Mais de uma. Nunca fica com uma. Então, você que está me ouvindo, tenha
uma bem literal, assim, aquelas antigona que usa voz, sabe? Assim, que você, vós sois, desse daí ela vai ser assim, aquela corrigidona. Usa uma NVI, uma NVT, que é o meio termo. Usa uma parafraseada, tipo a mensagem. Eu uso muito a mensagem. E uma vez um aluno meu falou, eu uso a mensagem como comentário das outras. É isso. Cada tradução comenta a outra, e aí você vai entender mais ou menos o sentido. Você entende melhor o texto. Ah, então é por aqui. Se essa mais parafraseada decidiu por isso e essa corrigida está dando essa, você nem precisa saber a língua original para chegar no sentido do texto. Por que é importante esse assunto de interpretação bíblica? Por que nós estamos tratando disso aqui e nós vamos fazer algumas semanas aqui desse tipo de conteúdo? Geralmente as pessoas falam, não precisa disso, é só chegar e ler. Para uma leitura de entender a salvação, você não precisa de se aprofundar muito. A Bíblia é muito clara. Qualquer um pode ler e entender que Jesus é Senhor e Salvador e entregar sua vida a Jesus. Na verdade, não precisa nem saber ler. Se alguém contar o que está escrito ali, a pessoa entender a salvação e pode entregar. Isso é muito legal. Agora, a Bíblia não nos chama para a gente apenas entender o basiquinho. Senhor é Salvador e eu entrego. A Bíblia, várias vezes, no Salmo fala que na lei do Senhor, ou na lei ali, ele está falando Torá, né? Os 5 primeiros livros eu medito. Por que ele fala Torá? Porque era a única coisa que ele tinha ali. Davi, era a única coisa que ele tinha era a Torá. Então ele está falando, na Bíblia que eu tenho, eu medito dia e noite. Então a palavra de Deus nos chama a gente para não só ler, mas meditar, estudar, mergulhar. As parábolas de Jesus, ao contrário do que a gente pensa, a gente pode até conversar uma live só sobre parábolas, porque eu estou lendo vários livros grossos sobre parábolas, é muito maravilhoso. Jesus está contando uma história para facilitar. Várias vezes ele fala, eu conto em parábolas para você ouvir e não entender, para você ver e não enxergar. Então ele está fazendo uma parábola, é como se eu falasse assim, Trigo, eu viajei para Nova York, eu preciso te mostrar umas fotos muito legais, como é Nova York. Você não conhece, vamos dizer que você não conhece. Fala, então me dá. E aí eu te dou um quebra-cabeça com as fotos. Aí o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando assim, cara, eu vou te mostrar, mas eu quero que você se debruce um pouquinho mais para ver. Não vai ser uma fotinha tão tranquila. A parábola é isso, é um quebra-cabeça do reino de Deus. Ele está entregando, mas se você não meditar, você vai ser igual os religiosos que vão ver e não vão ver. Vão ver a história legal e vão achar que é os 3 porquinhos. Então, a Bíblia nos chama para uma meditação, um estudo. Não tem como ser um crente em Jesus entender que a Bíblia é a palavra de Deus e só dar uma lidinha e pronto, ou só viver de pregação. O cristão, o discípulo de Jesus, vai mergulhar. Nós sabemos interpretar o que é comum para a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. Toda vez que chega uma tecnologia nova, a gente demora um bom tempo para entender como é a comunicação com ela. Então, você, Trigo, e nossos ouvintes já devem ter tido algum problema com o cônjuge ou com alguém por mandar um WhatsApp e você escreve uma frase e a pessoa não entendeu direito. E a pessoa responde meio grossa, e se você numa hora dá uma ligada e falar, não era isso, eu nunca disse isso. E a pessoa fala, mas foi isso que eu entendi. Quantas vezes a gente manda um WhatsApp e, na verdade, não conseguiu se comunicar? E com o tempo, a gente aprendeu, não, com a minha esposa é só áudio, ou com a minha esposa eu tenho que escrever um tempo a mais. Mesma coisa com o e-mail, mesma coisa com o Instagram. Eu estou tentando ensinar meus pais a mexer no Instagram. A interpretação tem a ver com quanto você está acostumado com isso. Hoje a gente já está muito acostumado com o WhatsApp. Indo para a Bíblia é a mesma coisa. Alguém que acabou de se converter, ele vai ler a Bíblia, não está familiarizado. A pessoa não vai conseguir interpretar o texto. Por isso que precisa se falar de interpretação e ensinar. Isso era muito o que o mestre e o discípulo fazia. Discipular alguém, hoje não se fala muito em discipulado, Trigo, mas discipular alguém tem muito mais de você sentar com a pessoa e explicar sobre a Bíblia. Isso eu realmente tenho um elogio aqui para os batistas e presbiterianos que por muito tempo eles faziam isso. Uma escola dominical ou um discipulado 1 a 1, você sentava e explicava da Bíblia as coisas básicas. E isso faz toda a diferença. Eu estava meditando por que geralmente uma pessoa mediana que aprendeu a ler e escrever entende 60% do Novo Testamento. Eu divido em 3 entendimentos aqui. Uma fatia aqui, 1/3, tem a ver com a educação formal. O que é a educação formal?
A gente aprende na escola gramática, a gente aprende a interpretar, a gente aprende um pouco sobre gênero literário, o que é uma poesia, o que é uma narrativa. Isso aprende na escola, isso você não aprende na igreja, você aprende estudando. E então, se você é uma pessoa que fez uma boa educação, que já é meio raro no Brasil, você, quando vai ler a escritura, já está garantido, vamos dizer assim, 30% aí que você vai entender, porque você vai conseguir ler direitinho. Se você já teve uma educação mais ou menos, não aprendeu tão bem, pesquisas dizem que no Brasil a gente tem aproximadamente 70% de analfabetos funcionais. O que é um analfabeto funcional? Ele sabe ler e escrever, só que ele não sabe interpretar um texto. Não sabe interpretar um texto de um artigo de uma revista, de um jornal. Não consegue interpretar um texto que alguém escreveu no Facebook. Isso é muito preocupante, porque você já larga na interpretação da Bíblia um pouco mais atrás, vamos dizer assim, com 20% para entender. Então, a primeira fatia é a educação formal, e aí vale se você estudou em alguma escola melhor, ou se você foi um bom estudante também. Agora, a outra fatia, ela é a fatia eu chamo de tradição eclesiástica bíblica. Por quê? Se você cresceu na igreja, ou se você já tem uns 5 anos de igreja, o tanto de ouvir pregação, de ir no estudo bíblico, vai te trazer um corpo legal aqui para você entender a Bíblia. Então, o que dá isso aí? Tempo de igreja, ouvir muito sermão, dependendo da teologia da igreja também é bom, já te ajuda a interpretar. Você ter tido aquela introdução bíblica que eu falei de alguém te discipular e te ensinar o que é o Novo Testamento, quais são as separações. Isso já vai te ajudar mais 30%. O problema é que a gente não gasta tempo nisso. Ou, às vezes, o sermão que a gente ouve não é tão bíblico. Uhum. Ou a tradição da igreja, a teologia não é. Então, nunca é 100%. E a terceira fatia é a hermenêutica sagrada. Porque nunca nos ensinaram a ler um texto inspirado por Deus. A gente só lê textos. E aí, na escola, você não vai aprender isso. E aí, você tem que aprender que é o que os pastores estudam. 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres de interpretação hermenêutica, interpretação sagrada. Que aí você vai entender o contexto da Bíblia, onde os textos foram escritos. Você vai ver a língua, né, o grego e o hebraico. Você vai ver o drama das escrituras. O que é o drama das escrituras? Essa linha condutora de Gênesis e Apocalipse, que é a narrativa ali, para você entender onde se encaixa cada texto. Eu vou pegar a parábola, uma das mais famosas, que é a do filho pródigo. Legal. Que é Lucas 15. Se você teve uma boa educação, você já, quando lê essa parábola, você já vai saber o que é uma metáfora. Você vai saber que aquela é uma história que não importa se ela é verdadeira ou não, e muito provavelmente não é verdadeira. Eu sei que não é, mas para quem está chegando pela primeira vez ouvindo, e sabe que você está vendo os elementos, você já está vendo, isso aqui são metáforas, eu estou entendendo isso aqui. Eu acho que tem a ver com Deus e a humanidade, ou com Deus e os pecadores, ou tô vendo, entendi, pai e filho, eu entendi, isso aqui é uma metáfora de algo mais profundo, porque a metáfora não é uma coisa simples, é uma coisa que você vai entender com crescer, né, de se desenvolver. Quando eu vou contar metáforas para o meu filho, ele acredita que é literal. Então, você passar do literal para uma metáfora é um amadurecimento que você tem no conhecimento. E aí você vai nessa parábola, mas você tem agora a segunda fatia. Com tempo de igreja, ouvindo muito sermão, você já começa a entender algumas coisas que, se você não soubesse nada da fé cristã, você não iria passar desapercebido. Por exemplo, duas coisas que aparecem nessa parábola que, se você é crente, você já ouviu. O fato dos porcos. O filho pega metade da herança e sai para gastar. E vai para terras longes e, depois de um tempo, gastou tudo com meretrizes e vai comer comida dos porcos. Aí você, com o tempo, já sabe que porco não é coisa de judeu. Você já ouviu falar que judeu não come porco, então isso aí já tem a ver com alguma coisa que está dizendo que esse cara foi para coisas muito erradas. O porco ali representa o profano, o fora do povo de Israel. Impuro. Outra coisa que você já deve ter ouvido é sobre sandália, né? Que o pai corre, quando ele se arrepende, fala: na minha casa os escravos são tratados melhores.
quando ele volta, ele é recebido, recebe um anel e uma sandália. Aí você talvez já ouviu. Eu já ouvi do meu pastor que os escravos andavam descalço. E o pai, quando bota a sandália no pé, é que está dizendo que ele é filho. Você entendeu o que eu estou dizendo, ô Trigo? Tem um negócio da tradição da igreja que já descodifica algumas figuras. E aí existe a terceira fatia, que é a hermenêutica bíblica, que você vai começar a entender a estrutura das parábolas. O que é uma parábola? A parábola é um retrato do primeiro século do que Jesus estava fazendo. Então, Jesus está trazendo o reino, e ali você tem que, quando você estuda hermenêutica mesmo, bíblica para valer, e é isso que eu tenho ensinado aos meus alunos, independente se eles vão ser pastores, missionários ou só são crentes, vai entender que você sempre tem que entender em que contexto do escrito literário essa parábola está. E logo no começo de Lucas, Jesus está sendo criticado por comer com publicanos e pecadores. Quem são pecadores? Aí você vai entendendo um pouquinho que sempre os samaritanos e os galileus, o pessoal do norte de Israel, era chamado de pecadores, era chamado de traidores. Publicanos são judeus que se venderam a Roma. Então, eles eram chamados assim. E você vai perceber também que a parábola não acaba na volta com o filho. Existe um filho mais velho. E aí você vai entender que, na época de Jesus, os judeus ali da Judéia, de Jerusalém, tinham um preconceito com os galileus e com os samaritanos. Eles não achavam que eles eram realmente filhos de Deus. Eles eram pessoas que se misturaram com os porcos, com os gentios. E aí você vai entender que, na verdade, Jesus está fazendo uma crítica aos religiosos de Jerusalém, que, na verdade, eles não querem aceitar os discípulos que ele está trazendo, um montão, são 70 que seguiam Jesus, são tudo galileus, são tudo samaritanos. João vai falar que o primeiro avivamento de Jesus foi em Samaria. Então, cara, Jesus está trazendo um montão de pecadores, fazendo uma festa, porque quando se fala que comeu na mesa, isso é um Shabá. Isso é uma festa. A gente sempre pensava que a mesa é um bar, né? Se os judeus não comiam na mesa com pecadores, então eu nunca ia poder comer numa padaria, num balcão, porque poderia ter um pecador ali. Mas não existia bar na época de Jesus. Então, quando fala sentou à mesa, é que Jesus está festejando, provavelmente um sábado, um Shabá, com aquelas pessoas. E aí aquela parábola é o seguinte: aqueles já voltaram do exílio, já são aceitos na festa que é o céu, é o reino. E vocês, que são judeus zelosos de Jerusalém, vocês estão reclamando que foi aceito, que está dando a herança. É o filho mais velho que não entra na festa. Bom, colocando isso, olha só como tem campos de interpretação que, se você não tiver as três fatias, você não entende. A primeira, você vai saber o que é uma metáfora. A segunda, com o tempo de igreja, você vai saber um pouquinho dos símbolos. Mas o significado real da parábola, você só sabe se você estudar com as regras hermenêuticas. O texto bíblico, por ser esse tesouro inesgotável, né, ele tem que ser lido mais de uma vez. Então, uma das dicas que eu sempre falo é as 3 leituras do texto. Vamos supor que você quer meditar na parábola do filho pródigo. Então, a primeira leitura, você deveria ler, se você quer levar a sério, Lucas todo. Uma leitura alta e sem parar, sem anotar, sem nada. Leia Lucas do começo ao fim. Você vai ver uma jornada e um colar de pérolas lindo, mas você vai ter uns 10 capítulos só de parábolas sobre dinheiro, riquezas e sobre essas aqui. Antes, Jesus ele faz uma parábola sobre a festa, sobre um banquete, depois ele vai quando você vai para Lucas 15, você tem a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Depois você vai para outras parábolas que estão ali sobre o administrador que faz as suas vendas da sua cota para poder conquistar amigos. E você vai ter tudo isso numa leitura geral. Então, a primeira dica das 3 é: leia em voz alta, ou então entra no Spotify, digita a mensagem Lucas, está lá a leitura em áudio de Lucas todos. Vai ouvindo e você ouve ele todo. Isso vai te dar a dimensão de onde o Lucas, porque a parábola ali de Jesus tem a ver com o contexto maior do livro todo, tá? Então, essa é a primeira tarefa que eu diria para um estudo de Lucas, por exemplo.
Um segundo, você vai começar a ler e você vai anotar temas principais. Falar, agora ele está falando de riqueza. Olha, ele falou uns 3 capítulos disso. Você faz uma anotação disso e aí você vai fazendo o seu, como se fosse um esboço. Se você tivesse que entender e falar mais ou menos em 3 minutos para onde vai cada coisa de Lucas, é o que você faria na segunda leitura. Então, é uma leitura onde você tem um bloquinho de nota do seu lado, assim como esse, e aí você vai lá pegando, aqui eu tenho vários, e eu vou anotando pontos para você entender porque Lucas faz assim. Lucas faz uma jornada da Galileia longa até Jerusalém, você vai ver geograficamente várias coisas acontecendo. E por último, você aí vai no texto que você quer, faz uma leitura talvez de Lucas 15, as 3 parábolas, e aí vai vendo quais são os pontos que vieram depois, que você anotou da segunda leitura, e vai vendo os pontos de antes, e ali você vai gramaticalmente começando a prestar atenção nos tempos verbais, nas frases de transição, para você entender o que o autor está dizendo ali. Então, é simples, a dica é simples, mas dá trabalho. Você tem que ler 3 vezes o texto de forma diferente. Um panorama geral em voz alta. Uma segunda, você vai lendo e anotando os principais pontos ali do enredo do autor. E o terceiro, você dá o foco aonde você quer entender e com as 2 primeiras leituras vai interpretando com mais detalhe aquele trecho, parando, dando uma olhada se você tiver as ferramentas de um comentário e tudo mais para você entender.